que é o importante, amém? Boa noite a todos, graça e paz. Viviane, Deus abençoe, minha querida. Tem mais alguém que entrou depois que o pastor apresentou o visitante? Tem mais alguém? Tem uma moça lá no fundo com a criancinha, né? Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Nós temos a família do irmão Duda. Irmão Duda, ontem à noite o Senhor já tinha falado para mim que você vinha hoje. Eu acordei de manhã e falei assim, amor, tive um sonho com o irmão Duda. E alguém falou assim para mim, pastor, o Duda aceitou Jesus e ele vai na igreja hoje. Eu falei, aleluia. E quando eu abri o Instagram, hoje pela manhã, a primeira pessoa que apareceu com a foto do Duda, falei, amor, acabei de sonhar com ele, olha ele aqui. Quando foi às 5 horas da tarde, eu me arrumando para vir para o culto, meu telefone toca. E essa hora eu já não atendo mais nada, estou me preparando para o culto. E eu atendi, e era a Jaqueline falando, pastora, que hora que é o culto? A esposa dele. E eu falei, meu Deus, que coisa é essa? O que é isso? E a Jaqueline entrou com a família, né? E eu falei assim, Senhor, está faltando o Duda, cadê ele? Eles ficaram ali sentados, eu falei, Senhor, cadê o Duda para completar, né, a obra? E o Duda entrou. Então, Duda, você não veio aqui por acaso nessa noite. Amém? Deus tinha marcado esse encontro com você. Amém. Deus, isso é maravilhoso quando o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Amém. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Isso é maravilhoso. Amém? Eu agradeço a Deus por mais esse dia, domingo do Senhor. Passamos um dia maravilhoso. Eu creio que você também passou um dia maravilhoso. Né? Eu creio que coisas grandes o Senhor vai continuar fazendo em nossas vidas. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor, que está no livro de Naum. Acho que é melhor deixar o povo procurar aí, né? Vou dar 2 minutos para procurar. Bota a mão. Naum. Hoje tem uma palavra mais. Uma palavra de gratidão ao Senhor. Naum, está na Bíblia. Está lá na Bíblia, no meio da Bíblia. Está lá nos profetas menores. Ajudou, melhorou. Está entre Gênesis e Apocalipse. Está antes de chegar, está bem em cima de Mateus por aí. Naum. Glória a Deus. Aleluia. Naum, capítulo 1, versículo 7. Pastor, eu demorei tanto para procurar para ler só um versículo. Aleluia. Naum, profeta menor. Né, pastor? Certo? Dos profetas menores. Naum, capítulo 1, versículo 7. Eu vou estar na NBI hoje, tá? NBI. Glória a Deus. Naum, capítulo 1, versículo 7. A palavra do Senhor fala assim. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, fala assim, estou achando. Já chegou, glória a Deus. Capítulo 1, versículo 7, o Senhor fala assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é nosso refúgio em tempos de angústias. E Ele protege os que nele confiam. Já pode ir embora, já acabou o culto, amém? Você tem a certeza, a convicção que Deus já protege a gente. Pastor, aqui fala o quê? Que é todo mundo não, os que nele confiam. Amém. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada pelo teu amor, pelos teus cuidados. Obrigada porque em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor manifesta a tua glória, a tua graça, Senhor Deus, em nossas vidas. O Senhor mostra todos os dias o seu amor por nós. E é por isso que estou alegre e nós estamos alegres nessa noite, porque em tudo a tua palavra nos fala, obrigado, em tudo da graça. Obrigado. E quando nós lemos uma palavra dessa, nós cremos, Senhor Deus, e se alegramos mais ainda. É verdade, porque Pai, o Senhor tem cuidado de nós. O pastor fez a abertura no começo do culto Salmo 128, a confiança no Senhor. Aleluia. Meu irmão, nós sabemos que Deus tem falado muito aos nossos corações neste lugar. Aleluia. Basta e precisa você colocar
colocar o seu coração no Senhor e confiar nele, o mais ele fará na sua vida. Aleluia. Então não deixe que nada venha te afastar do que o Senhor tem para você nessa noite. Não permita que nada venha roubar aquilo que o Senhor já preparou para você. Tem algo novo para a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Senhor, e que essa palavra venha de encontro ao seu coração. Repreende desde já toda palavra distorcida em nome de Jesus. Que o Espírito Santo leve em cada coração e que possa, Senhor Deus, fazer o que o Senhor já preparou para fazer em nós com essa palavra. Amém. Obrigada, Deus, por esse cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Com alegria no coração. Se você não está alegre, em nome de Jesus, receba o nome da alegria para a glória de Deus. Aleluia. Eu coloquei um tema nessa mensagem, que o tema fala assim, em todo tempo. Aleluia. E Deus tem algo diferente para nós, uma palavra simples, mas Eu creio, que vai Deus. ministrar o meu e o seu coração nessa noite. Fala comigo, Senhor. E o que eu mais achei interessante é que o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor é bom, como nós lemos, é um refúgio em tempos de angústia, e Ele protege os que nele confiam. Então, Ele protege os que nele confiam. Aqui não fala que Ele vai proteger todo mundo. Aqui fala que Ele protege aqueles que confiam. Você confia, você está protegido. Amém. Amém? Então, muitas vezes a gente vê pessoas falando, não, eu sou de Deus, Deus já me protege, né? Se você crê, você está protegido. A palavra fala, é para aqueles que nele confiam. Amém. Se você confia nele, você já possa sair daqui com a certeza e a convicção que ele está te protegendo. Amém? E eu fui olhar os significados da palavra confiança. Os sinônimos de confiança é crédito, segurança, intimidade, atrevimento, esperança, familiaridade, fé, crença, confiabilidade, certeza, firmeza e convicção. Você precisa ter certeza, convicção, amém? Amém. E ter esperança. E ter tudo isso que foi falado agora, essas palavras, em Deus. Amém. E descansar nele. Porque se você confia, você não tem que fazer por ele. Se você coloca nas mãos dele para ele fazer, você precisa descansar. Você não precisa estar fazendo nada. Deixa ele fazer. Amém. Deus é o Deus que faz todas as coisas novas todos os dias. Amém. Amém? E não é diferente com cada um de nós. Então creia e confie e descanse no Senhor. E o antônimo, né, que é o contrário de confiança, é desconfiança, descrédito e incerteza. 3 palavrinhas que já matam tudo, né? E já elimina a sua fé, que já elimina a sua confiança. Então nós precisamos crer no Deus que nos formou e que nos fez. Quando a gente deixa de confiar no Senhor, é porque a gente não sabe quem Ele é para mim e para você. Nós esquecemos de quem Ele é em nós. Então nós precisamos saber primeiro quem Deus é em nós e quem Deus é para nós, para depois confiar. Verdade. Para depois ter a certeza de quem Ele é. Né? Tem muitos ateus que dizem que não creem em Deus, não creem em Deus. Eles creem sim. Como você vai perdoar uma pessoa que você não sabe nem quem é? Ele sabe quem é. Amém? Então eu creio que até os ateus ele crê em Deus sim. É da forma deles, porque a Bíblia fala que vai chegar um tempo que todo joelho se dobrará. Aleluia. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então vai chegar a hora do ateu. Amém. E ele vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. E o Salmo 125, eu acho muito bom esse salmo, amo esse Salmo 125. E o Salmo 125 fala para mim e para você nessa noite. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia. Então quem confia no Senhor não pode deixar se abalar. Eita. Quem confia no Senhor numa hora não pode estar lá embaixo ou estar lá em cima. Nós não somos roda gigante, amém? Amém. O povo que confia em Deus não pode ser um roda gigante.
Uma hora eu estou em cima porque eu confio, outra hora eu estou embaixo porque eu não creio mais em Deus. Você tem que saber quem você é e acabou. E se você sabe quem você é em Deus, você precisa saber que nada vai poder te abalar. Pastor, mas qualquer coisa tem me abalado. Então você vai buscar a confiança em Deus. Você precisa conversar com Ele e rever o que está acontecendo na sua vida. Será que Deus está sendo o Deus da sua vida? Será que Ele está sendo o Senhor que você pode dar crédito? Será que Ele está sendo o Deus que você tem fé nele? Amém? Então nós precisamos rever conceitos. Muitas vezes nós colocamos muita culpa em Deus. Muitas vezes nós botamos culpa em Deus. Amém? Mas a culpa não é dele, porque ele já fez a gente pronto. Já está pronto. Deus não faz nada nem ninguém com defeito. Deus nos faz perfeito para a glória dele. Mas muitas vezes no meio do caminho, a gente que se perde, olhando para terceiros, olhando para as situações, e a gente se abala no meio do caminho. Mas a palavra nos fala para mim, para você nessa noite, que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Esse Monte Sião, lá em Jerusalém, onde foi feito o grande templo. Então ele não pode ser abalado jamais. Amém. E se você confia no Senhor, você também não pode ser abalado. Pastora, mas eu sou ser humano, a gente passa por algumas coisinhas hoje, mas tem que estar de pé. Amém. Jamais desistir. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aconteceu alguma coisa hoje, fique de pé hoje mesmo. Não desista, continue firme para sempre. Pode ser sempre até Jesus vir buscar a igreja dele. Até Jesus vir, porque a Bíblia fala que ele vem buscar a igreja dele. Então até que Jesus venha buscar a igreja dele, eu e você, nós precisamos ficar firmes para sempre. Amém. Assim como o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Deus protege a gente em todo tempo, em qualquer situação. E Ele vai continuar protegendo. Ele não protege eu e você quando estamos bem com Ele. Ele protege em toda e qualquer situação da nossa vida. Amém. Então descansa o seu coração e confia nele. Amém. E o mais Ele vai fazer por você. Ele vai fazer quando você confiar. Quando você acreditar que Ele é o seu Pai. Aleluia. Quando você colocar a sua confiança em seu Pai. Eu acho muito interessante que a maioria das crianças, os pais sempre têm essa mania de fazer, mas a mãe não faz, essa coisa de pai. Eles botam o filho em cima de uma mesa ou de uma cadeira e falam assim, por aqui que o pai segura. Mãe não faz isso nunca, porque a mãe já fala, Deus me livre, vai que cai. Mas o pai, né, fala assim, vem filho, só bota em cima da mesa, vem filho, por aqui o pai segura. Né assim? Uma vez Marcos pegou Luma pequenininha, acho que tinha 6 meses, e jogou Luma dentro do rio. Não, é para ela já despertar, para acordar, e eu para morrer, me dá minha filha, isso é coisa de pai. E o filho vai, por que o filho vai? Porque ele tem confiança no pai. Então Deus fala para você nessa noite, ele fala para você pular, pula. Ele está cuidando de você nesse momento. Não importa onde você vai cair, Ele já está lá embaixo esperando você. Ele não vai deixar você machucado. Ele está lá embaixo cuidando e segurando você. Porque o Senhor, Ele protege o seu povo em todo o tempo. Ele protege agora e protege até a eternidade. Aleluia. Amém? E eu gosto muito da palavra do homem que não duvidou, confiou, que eu sei que todo mundo conhece, Abraão. Abraão era o cara. E Abraão, ele confiou em Deus. E quando Deus chega para Abraão lá em Gênesis, vamos lá ler, Gênesis 12. Gênesis 12, 1. Aleluia. A gente pode aprender com Abraão. Ele nem era Abraão ainda, mas ele já confiava totalmente no Senhor. Amém? Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio da sua parentela, e a casa do teu pai, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei.
tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Meu irmão, quando você confia e apenas obedece, todos que estão à sua volta vão receber a mesma bênção. E o que eu acho interessante é que Deus fala assim para ele: saia e vá. Se Deus falar para você agora, saia daqui de Paulo Afonso e vá, você arrumaria a mochila e ia? Você largaria tudo que está pronto e ia? Não, pastor, porque ele primeiro tem que me falar para onde que eu vou. Quando a gente confia, a gente não quer saber para onde vai, a gente só obedece. Amém. E foi o que aconteceu com Abraão. Abraão não perguntou para Deus: Deus, para onde que o Senhor vai me mandar primeiro? Vamos conversar, eu estou aqui no meio da minha parentela, no meio da casa dos meus pais, está tudo cômodo, está gostoso, está tudo dando certo, está tudo pronto, ajustado, arrumado. Se o Senhor me falar primeiro para onde eu vou conversar com meus pais, não é assim que os filhos falam, vou conversar com a minha parentela e vou decidir com eles, aí eu vou. Mas se o Senhor não falar para onde eu vou, não vou. A Bíblia não fala que Abraão fez isso. Abraão apenas confiou e obedeceu. Aleluia. Nós não estamos falando para vocês sair da sua casa. A palavra essa hoje não é para você sair e mudar. A palavra hoje é que você precisa confiar quando Deus falar. Amém. Muitos de nós não estamos ouvindo a voz de Deus direito porque não conhecemos a voz de Deus. Por isso que estamos passando despercebido. Deus fala assim: saia e vá. Saia e faça isso. Levante e vá na casa de alguém e fale isso. Ontem, conversando com o irmão falou assim: pastor, de madrugada, Deus falou comigo. Eu escutei a voz de Deus falando assim: bata na casa da sua mãe e vá orar pela sua avó que está passando mal. E ele não foi. Muitas vezes nós já não conhecemos a voz de Deus, por isso que a gente não obedece. Só que Abraão, ele conhecia a voz de Deus. Nós precisamos voltar de onde nós esquecemos a voz de Deus. Amém. Porque um dia ele falou com você, um dia ele falou comigo. Se você não está ouvindo hoje a voz de Deus, não está entendendo a voz de Deus, você precisa voltar. Amém. Você precisa rever de onde você parou de ouvir. Para corrigir e consertar as coisas, para depois você dizer: isso aqui, Senhor, eu estou indo. Aleluia. Porque Satanás também tem uma voz. Verdade. E muitas vezes a voz de Satanás é mansa e suave. E ela pode ser confundida com a de Deus. Meu Deus. Se você não conhecer a voz de Deus. Aleluia. Nós conhecemos a voz de nossos pais. Nós precisamos conhecer a voz do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos reconhecer a voz. E Abraão nem quis saber mais. Nem quis saber para onde que ia. Juntou a mochila dele, juntou ali, levou Sarai, levou lá com ele e foi embora. E só no meio do caminho, ninguém sabe que momento que Deus falou: agora você vai para a cidade tal. Agora você vai para aquele lugar. Mas antes dele se levantar e dar tchau para a família, dar tchau para papai e mamãe, sair da terra, do conforto, ele não perguntou para Deus para onde que ia, porque ele confiava. Amém. E Deus é tão poderoso, maravilhoso, que Deus falou para ele que ele ia ser grande, reconhecido. E quem esqueceu Abraão hoje? Até hoje ele fala de Abraão. Verdade. O próprio Deus deu para ele, como Deus viu que ele era um homem tão reto, correto, obediente, que confiava nele, que Deus falou assim: eu vou fazer o seu nome reconhecido. Todo mundo vai reconhecer. E quantos anos atrás, quantos 1000 anos atrás aconteceu isso? E hoje a gente fala de Abraão e conhece a história de Abraão. Amém. E os nossos netos, bisnetos, tataranetos, eles vão continuar conhecendo Abraão, a história de Abraão. Amém. Porque Abraão confiou. Abraão conhecia o seu Deus. Aleluia. E o que mais interessante, no terceiro, que Deus fala assim, olha. Vou ler o 2. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Olha 3. Abençoarei os que te abençoarem. Deus falou assim: olha, eu vou te abençoar, agora é para sempre.
Quando eu vi que você tomou uma decisão de só ouvir e foi, nada mais vai te parar, Abraão. Nada mais vai te parar, Abraão. Nada mais. E aí daquele que tocar em você, aí daquele que te amaldiçoar, aí daquele que se levantar contra você, eu vou amaldiçoar ele por você. Pela sua obediência, pelo caráter que você tem em mim, por quem você é em mim. Os que te abençoaram, eu vou te abençoar. Mas também os que te amaldiçoaram, eu também vou te amaldiçoar. E a gente sabe da história de Abraão. Depois ele foi Abraão e depois Deus realizou o sonho dele e ele foi pai de multidões. Ele é reconhecido hoje como o pai da fé. Porque ele sempre foi um cara obediente e confiava totalmente em Deus. Quando Deus fala assim, pega o seu filho, o filho da promessa, e vai lá, faz o holocausto, entrega a mim. Mais uma vez ele confiou. E quando ele fala, mas pai, faz isso comigo não, se eu quer me matar, me mata, me leva, mas deixa meu filho. Mais uma vez ele confiou. E o que falta na gente viver as promessas de Deus é a confiança no Senhor. Muitas vezes estamos confiando em coisas, em pessoas. Estamos deixando de confiar no próprio Deus, aquele que nos formou, que nos gerou. Aquele que antes da fundação do mundo, ele já nos gerou. Aleluia. Amém. E já sabia quem você era hoje. E já sabia do seu problema, e já sabia das suas dificuldades. E já sabia que você estaria passando hoje. E já sabia que hoje, agora, você estaria aqui usando máscara. Aleluia. Pastora, não pode falar isso. Deus já sabia que hoje nós estaríamos aqui, nós já estaríamos usando máscara. Estava escrito já. Antes da fundação do mundo. Aí a gente não confia nele e confia em terceiros. Aí a gente começa a confiar na internet, nas redes sociais. Eu estou assistindo uma série do hospital. É muito interessante. E chega o paciente falando assim, doutor, eu já pesquisei na internet que mulher está sentindo e ela tem isso. Doutor, olha, eu já pesquisei na internet e lá eu já dei um remedinho para ele lá na internet, falou que eu já posso dar esse remedinho. Está acontecendo isso na igreja. Está acontecendo isso no meio de nós. Em vez de confiar e perguntar a ele. Perguntar a quem conhece e sabe do que nós precisamos. Mas a gente confia em outras coisas. Porque está na moda, é moda a internet, é moda as redes sociais. Amém? Pastora, mas aí eu não gasto R$300 de consulta, né? Já vou direto na farmácia, já compro. Salmo 3, 5 fala assim: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Aleluia. Eu me deito e durmo. Quem está deitado e não está dormindo aqui? Você está passando noite de sono, você não está confiando. Eu me deito e durmo. Eu me deito e fico rolando na cama, virando meu travesseiro na minha vez. Não, eu me deito e durmo. Depois ele fala e acorda. De manhã a gente acorda. Porque o Senhor me sustém. Amém. Você vai ter noites de paz, de descanso, quando você confiar naquele que cuida. Naquele que cuida de você enquanto você dorme. O Deus que está trabalhando em seu favor. Salmo 127, nós vemos aqui, na ministração de quinta-feira. Você precisa deitar e descansar e confiar naquele que cuida de você enquanto você dorme. Amém. Aleluia. Você precisa colocar sua confiança naquele que pode todas as coisas. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. É o coração todo, é tudo, meu irmão, tudo seu. Confie no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie em seus próprios entendimentos. Não devemos ficar confiando no que nós temos,
no nosso trabalho, nas nossas faculdades, temos que confiar exclusivamente no Senhor. Amém. Pastora, mas eu estudar é pecado? É errado? Não, você deve. É necessário. Mas se você coloca na sua confiança, nos seus entendimentos, nos seus estudos, no seu trabalho, e está esquecendo de dar glória para o que é digno de glória e honra, você não está confiando nele e você está tirando a glória dele para outra, colocando em pessoas, em coisas. E é por isso que a nossa vida fica uma vida patinando. Fica igual um pinhão. Quem já viu um pinhão? Quem já jogou pinhão? Eu não entendo quem que inventou um negócio daquele. Só pega aquele pedacinho de madeira, roda um monte de barbante e joga lá e ele fica assim. O que é que ensina de bom com aquele negócio ali para nós? Jogar pinhão ensina o quê, pelo amor de Cristo? Mas era legal, que era modinha, todo mundo jogava pinhão. E tá cheio de crente assim, ó. Está cheio de crente desse jeito. O diabo está colocando a cordinha e o diabo joga ali e fica o crente rodando. Porque não está confiando em Deus. Porque está colocando a sua confiança no seu entendimento, nas suas próprias forças, nas suas próprias vontades. E vai falar com Deus. Deus, o Senhor não está vendo porque está acontecendo essas coisas. Eu preciso que faça diferente. Aí vai lá em outro versículo e fala: a Bíblia diz que eu já sou aqui vencedora. A Bíblia diz que eu vou viver vida em abundante. A Bíblia diz que o Senhor vai derramar bênção feminina sobre a minha vida. A Bíblia diz, sim, com certeza está escrito. Isso aqui é fiel e verdadeiro. Amém. Mas se você não confiar, de nada você vai ter. Se você não dar crédito, se a sua confiança não for nele, se a sua firmeza, a sua convicção não for nele, não adianta você confiar em pessoas, em carros, em cavalos. Confie no próprio Deus, porque Ele conhece você. Ele conhece o que está dentro de você. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a tua alma, o seu espírito. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele conhece o que você vai fazer amanhã. Ele já sabe o que você fez hoje. O que você fez hoje, o que eu fiz hoje agradou a Deus. Foi algo de confiança, eu confio no Senhor. Eu marquei para viajar amanhã, já confirmei tudo. Estou confiando. E se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus também. Mas a mala está pronta. E tem 15 dias que eu já deixei, fui arrumando a mala. O pastor falou: e aí, amor? Eu falei: já está pronto. Já está pronto. Ele é meu pai, ele sabe o que eu preciso, necessito, então já está pronto. Amém. Você precisa. E nenhuma vez, nenhum dia desses eu fiquei sem dormir. Bolando na cama, sabendo de onde veio, para onde veio. Não interessa, Deus já mandou, já está pronto. Eu creio no Deus que pode fazer todas as coisas. Glória a Deus. Eu creio no Deus que dá vida abundante. Eu creio no Deus que faz tudo o que o impossível, Ele faz possível. Amém. Porque tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Aquele que busca e aquele que espera. E o tempo é dele. Eu até orei e falei assim: pai, eu quero terminar, eu quero tomar a segunda dose. Não deixa que fique em cima da hora, que a minha estava marcada para o dia 20. Falei assim: não queria que ficasse em cima da hora, na sexta, no sábado. Eu queria que viesse antes. Quando foi na quarta-feira, Deus mandou. Eu confio, eu descanso nele. Amém. Porque eu sei que a resposta certa vem dele. Amém. Amém? Glória a Deus. Aí tem outro homem também, um cara muito especial que eu gosto, é Josué. Josué. Todo mundo sabe que Josué estava com Moisés, e Moisés morreu, e Deus falou: vem cá, agora é você, bichinho, entra na brecha. E muitas vezes Deus faz assim com a gente. Deus tira pessoas de cena para colocar outra com você. E você não entende nada, Deus quer que é isso, está acontecendo. Ele fala assim: deixa eu fazer como eu quero. Amém. E não foi assim com Josué. Deus tirou Moisés
de cena. Moisés nem chegou na terra prometida, mas Moisés chegou. O propósito de Deus era José, não era Moisés. Josué não era Moisés. E Josué 1:9. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Josué 1:9. Josué meio que Deus, é isso mesmo, Deus. Eu creio que Josué fez diferente de Abraão. Acho que Josué, Abraão só baixou a cabeça e foi. Acho que Josué ficou meio que teimando. Deus tem certeza que sou eu. Presta atenção direitinho, Deus. Olha, tem Maria, tem José, tem João, tem Felipe. Coloca eles, são melhores do que eu. Eu tenho certeza. Pastor, como que a senhora tem certeza? Porque lá no 9 o Senhor fala, Deus fala assim para Josué: não fui eu quem mandei você? Não fui eu que te mandei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Amém, Senhor. Para de ficar desanimado. Deus fala assim: ei, desanima não. O negócio é bom. O que eu tenho para você é sempre bom. Aleluia. Mas a gente fica com medo. Fica colocando a nossa alma no meio das coisas espirituais. Não deixa a sua alma atrapalhar o seu espiritual. Em nome de Jesus. Seja forte e corajoso. Não se apavore. Esse apavoramento aqui vinha de quem? De onde? Do espiritual? Do seu espírito? Não. Vinha da carne, vinha da alma. Josué estava ficando com medo. Deus, não faz isso comigo não, Deus. Manda o Irã. Manda o Dutra. É, Deus faz desse jeito. Aí você fala: não, quero para você mesmo, vem cá. Amém. E no 10 fala assim, vou ler de novo 9. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. 10. Assim Josué ordenou os oficiais do povo percorrer o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão deste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dará. Aleluia. Se ele tivesse ficado com medo, não tivesse confiado, ele não tinha chegado na terra prometida. Verdade. Mas quando ele ouviu realmente a voz de Deus, quando eles falaram: não tema não, vai dar certo. Ele foi, chamou a turma toda lá, os oficiais, chamou todo mundo, preparou o terreno. E ele foi, e ele chegou na terra prometida. Amém, Senhor. Nós precisamos confiar, não precisamos andar com medo. Não precisamos ficar desanimados, achando que a gente não é nada, não é ninguém. Você é. Amém. Eu sou. Mesmo que Satanás fale que você não é, mesmo que o diabo fale que você não é, eu sou, você é. Aleluia. Porque foi Deus que projetou a minha vida e a sua vida. Amém. Não teria pessoa melhor para estar no lugar que você está. Amém. Pastora, mas eu nem sinto. Foi Deus que colocou. Deus é o Deus que coloca, que tira, que leva, que traz. Deus é o Deus presente. Deus sabe o propósito e o tempo para todas as coisas. Amém, Senhor. Mas é mais fácil a gente deixar de confiar em Deus para confiar em pessoas. E quando nós ouvimos pessoas, a gente se atropela pelo meio do caminho. Nós estamos fazendo a campanha da família. Família é o meu maior patrimônio. E a palavra de quinta-feira foi uma palavra muito forte. Amém. Verdade. Nós precisamos confiar em Deus, meu irmão, porque Deus cuida da nossa casa, da nossa família. Amém. Mesmo que tiver tudo errado, mas Deus está cuidando. Mesmo que está fora do lugar, alguma coisa, Deus está lá. Nós só precisamos entender o propósito dele em cada tempo e em cada momento. Então não perca tempo. Não busque coisas, não busque as suas forças. Vá procurar em Deus. Amém. Salmos 34, 7 fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração.
Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Nós precisamos realmente saber quem Deus é em nós. Muitas vezes as pessoas querem Deus na nossa vida, nas nossas vidas, só para arrumar problema, ajustar problemas. Deleita-te do Senhor e Ele endireitará os desejos do teu coração. Outra versão. Amém? Nós precisamos confiar no Senhor. Bota o 5, Soraya. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega tudo para Ele, entrega tudo para Ele. Nós erramos porque nós escolhemos o que queremos entregar para Ele. Eita Deus. A gente acha que Ele vai demorar a se entregar algo para Ele. Aí não, esse aqui eu arrumo, esse aqui eu dou um jeito, esse aqui eu dou para Ele. Ou muitas vezes nós temos medo do que Deus vai trazer de resposta para nós. Ou como Ele vai fazer para nós. Então muitas vezes nós escolhemos o que entregar na mão de Deus. Deus, o Senhor resolve a minha casa, que eu resolvo o meu casamento. Porque Deus é comigo mais rápido. Eu já vou logo ali, já chamo um advogado, já chamo um juiz, já arrumo um polícia. É assim. E quando é os filhos, a gente gosta de entregar os filhos para Deus, porque dá mais trabalho, né? Deus, o Senhor, cuida dos meus filhos, porque está dando muito trabalho, dando cabeça. Os filhos é do Senhor. Agora o meu casamento é comigo, porque eu arrumo rapidinho. O que dá trabalho para nós, a gente joga para Deus. Agora o que a gente sabe que vai dar um jeitinho brasileiro nosso, com a nossa alma, com a nossa vontade, a gente quer fazer e resolver. Porque se entregar para Deus, a resposta dele vai vir diferente da que a gente quer. Aleluia. Obrigada, Senhor. É desse jeito. Amém. Lá no Mato Grosso eu tinha várias amigas, e eu tinha uma que era do coração, uma mulher, duas, elas, as irmãs da igreja, cheias de Deus. Quando eu queria umas respostas, eu assim, sabe, que agradava o meu coração, eu ia nas outras 99 amigas. Porque eu queria que elas falassem algo bom para mim, para me ajudar. E tinha umas que falavam assim, larga. Para que você vai continuar com esse casamento, com esse marido? Larga! Eu falava, eita Deus, eu vou ter que ir lá naquela minhas amigas, que é mais chegada. Ela, vou lá no seu quarto, na sua cama, vamos dobrar o joelho e vamos morar toda tarde lá no seu casamento. Mas a gente, quando a gente sabe que a resposta que Deus vai mandar para nós não é a que nós queremos, a gente não entrega para Ele, não confia nas mãos dele. A gente foge. Agora, quando é algo que a gente sabe que Ele não resolve, que a gente não tem como jogar o filho fora. Não sei porque Deus está falando isso, já tem acabado. Não, eu falei, hoje é rapidinho. Filho, a gente quer jogar para Deus, porque eu não quero lá comer meu juízo, não. Você é não sei o que, sua desgraça. Aí a gente joga para Deus. Deus se vira aí, olha. O Senhor diz que pode entregar no Senhor o que o Senhor faz. Agora, quando é algo assim, sabe, que a gente quer se livrar, a gente cuida. A gente que resolve. Porque é mais fácil jogar fora do que cuidar. É mais fácil a gente lançar fora do que pegar e restaurar. Não é fácil não restaurar. Quem faz reciclagem sabe que não é fácil restaurar. Tem costureira que fala assim, eu prefiro fazer 10 uniformes do que reformar uma roupa. É desse jeito. É muito difícil reformar. Você comprou uma casa que vai ter que reformar toda, você fala, não meu Deus, eu prefiro uma casa nova. Reforma dá trabalho. Então, o que é para reformar, ajustar, colocar no lugar, a gente joga para Deus. Deus, aqui eu confio, o Senhor é bom, o Senhor é meu Pai amado, o Senhor vai fazer tudo bonitinho, porque o Senhor é bom. Mas quando a gente quer trocar por novo, a gente fala, Deus, deixa comigo, porque aqui eu dou conta, essa parte é comigo. Quantos casamentos destruídos, divórcio aí à vontade.
Porque não tiveram coragem de colocar nas mãos que pode fazer todas as coisas. Transformar, porque Deus transforma. Deus é o Deus que faz tudo novo. Eis que faz nova todas as coisas. Apocalipse fala. Mas, meu irmão, nós não podemos esquecer que lá no inferno, Satanás também faz as coisas novas lá também. Os projetos de Satanás para a sua vida não é os velhos não, viu? Ele já tem projetos novos para te tirar da presença. Ele está cheio de projetos novos para te tirar do foco, da presença do teu chamado, aquele que Deus já preparou. Mas se você não confia em Deus, você vai confiar em quem? Se você não obedece, você vai obedecer quem? E as coisas que vêm de Satanás, ele deixa tudo normal. Ele traz tudo do jeito que você quer. Porque depois ele cobra. Mas primeiro ele deixa a gente à vontade. Satanás vem igual o patrão de crédito, deixa você lá à vontade. Faz tudo, aproveita o limite, faz tudo. Mas no final das contas, Satanás ele vem com a conta para você pagar, o boleto para você pagar. E ele cobra caro. Então não abra mão daquilo que Deus te deu. Amém. Confia no Senhor e mais Ele vai fazer por você. Descansa o seu coração no Senhor. Para de perder sono em nome de Jesus. Amém. Você está ficando velha, cheia de rugas. Tá não, né, meu filho? Você dorme e descansa? Parabéns, né? Porque você está novinho ainda. Mas mais para frente essa palavra vai continuar no crescer em nome de Jesus. Amém, Jesus. Bem novinho. Mas tem pessoas da idade desse menino que está com um problema mais do que os adultos. E Satanás sai jogando problemas para eles desistirem de viver. Ontem um amigo do Luan lá de São Paulo jogando falou assim: pastor, dá uma resposta aí para mim, você é uma pastora, que a gente fica escutando eles brincando e fica brincando, a gente fica conversando com eles. Ele falou assim: tem uma amiga minha que quer tirar a vida dela. O que eu falo para ela para ajudar ela? Mocinha nova. Nós precisamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Tudo. Meu irmão, a palavra fala tudo. Tudo nós precisamos entregar ao Senhor. Dos mais fáceis ao mais difícil. Precisamos confiar no Senhor. É Ele que faz, Ele que guarda, Ele que sustenta. Ele que mostra o que Ele já projetou para nós. Amém? Salmo 34, 33, para nós encerrarmos. Aleluia. Deus, a palavra hoje é mais tranquila, glória a Deus. Mas também é muito silêncio. Mas é bom, porque edifica. Salmos 33, 4 e 6. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Salmos 33, 4, 5 e 6. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Amém. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Aleluia. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestiais, pelo sopro da sua boca. Aleluia. Leu? Até isso aí, isso mesmo. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestiais pelo sopro da sua boca. Aleluia. Gente, uma pessoa que fez tudo e fez tudo perfeito e a gente ainda não confiar. Confiar em amigos, confiar em pessoas mais chegadas. Nós precisamos vigiar em pessoas mais chegadas. Pastor, a Bíblia fala, né, que tem amigos mais chegados que irmãos, sim. Mas até onde que essa pessoa está chegando em você e está dando resultado, deixando você com o Senhor? Não está atrapalhando os projetos que o Senhor tem para a sua vida? Nós precisamos rever, confiar apenas no Senhor, porque Ele é fiel em tudo o que Ele faz. Amém, Senhor. Amém. Está complicado? Pergunte para Ele. Está com dúvida? Pergunte para Ele. Não consegue resolver? Entrega para Ele. Confia, descanse e deite. Amém.
Salmos 4, 7, né? Fala, em paz também me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Em paz também me deito. Essa paz tem que vir quando você descansar nele. Se você deita e não tem paz, é porque você não está confiando nele. Amém? Não sei, mas Deus está falando nessa noite. Pare de perder sono e descansa no Senhor. Porque só Ele pode resolver essa situação que está roubando a tua alegria, a tua paz. Descansa o seu coração no Senhor. Entrega tudo ao Senhor e confia nele. Não temos que confiar em carne e cavalos, mas confiar no Todo-Poderoso. Amém? Feche os seus olhos. O Deus Todo-Poderoso, aquele que guarda. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus, fez a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, nem dormita o guarda de Israel. Aleluia. Meu querido, confia naquele que te fez, aquele que te formou. Se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vai vigiar os sentinelas, em vão vai guardar os trabalhadores, em vão vai guardar a segurança residencial. Ei, confia, descansa no Senhor. Oh Deus, Tu és o Deus real, presente, Tu és o nosso Pai. Bendito é o Senhor, Pai, que fez os céus e a terra. Bendito é o Senhor, ó Pai, de geração em geração, Tu és bendito. Oh Deus, a Tua palavra nos fala, Senhor Deus, que os céus e a terra são tudo Teu, Senhor. Nada, Senhor Deus, foge do alcance do Senhor. Mas a Tua palavra nos fala, Senhor Deus, que o Senhor cuida daqueles que confiam. Que nós possamos, Senhor Deus, entender, Pai, que se nós não confiarmos no Senhor, como o Senhor vai cuidar. Se a gente não confiar no Senhor, como o Senhor vai guardar a nossa casa. Se a gente não confiar no Senhor, como o Senhor vai guardar o nosso casamento. Se a gente não confiar no Senhor, como o Senhor vai cuidar dos nossos bens, dos nossos filhos. Como o Senhor vai cuidar da nossa geração. Ah, Pai, não permita que Satanás venha roubar a nossa fé. A nossa crença, Senhor Deus, a nossa confiança no Senhor. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o Deus, Pai, que conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sabe o que nós pensamos hoje. O Senhor sabe o que nós queremos para amanhã. De que adianta fazer planos se Deus não estiver nele? De que adianta fazer planos se Deus não estiver presente? De que adianta fazer planos se a confiança não está nele? Não é porque temos dinheiro, não é porque temos uma vida social. Oh, Senhor Deus, não interessa o que nós temos aqui nessa terra. O que interessa, Senhor Deus, para que o Senhor venha nos guardar, nos cuidar, Senhor Deus, nos sustentar, é estar em Ti, Senhor. É buscarmos a Tua presença, entender, Senhor Deus, que sem o Senhor nós não somos nada. Mas com o Senhor nós já somos mais do que vencedores. Nós somos a menina dos Teus olhos. Nós somos preciosos para o Senhor. E o Senhor já fez, já está pronto, Senhor, é tudo nosso. A Tua palavra nos diz que nós somos herdeiros Teu, Pai, co-herdeiros com Cristo. Nós precisamos
Senhor vai na frente, Senhor Deus. Não vai ter queda. Quando o Senhor está na frente, Pai, não há queda, não há arranhão, porque Tu és um Pai bom, um Pai que cuida do Seu filho. O Senhor jamais vai deixar o Teu filho cair, ficar prostrado, arranhado, machucado. Nós precisamos entender que o Senhor é o nosso Pai. Não há outro. Não haverá um Pai como o Senhor. Não haverá um Pai como Tu, Senhor. A Tua palavra nos fala que te adianta o homem fazer planos se a resposta certa só vem do Senhor. Muitas vezes, Pai, fazemos milhões de planos e esquecemos, Senhor Deus, que a resposta vem de Ti, Senhor. E que a melhor resposta, Senhor, sempre é a Tua, Pai. Nos ensina a confiar e descansar, Senhor. Todo espírito do inferno que tem roubado o sono, Senhor Deus. Eu repreendo em nome de Jesus o espírito maligno do inferno que tem roubado o sono do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Tem roubado a alegria, Senhor. Tem roubado a esperança em Ti. Eu repreendo em nome de Jesus. Você está destruído, Satanás. Você não tem vez contra os escolhidos do Senhor. Você não tem vez contra a igreja do Senhor. A porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. E nós juntos, nós somos igreja, meu querido. Você só é só um corpo, você só é só um membro. E um membro só não serve muito, não. Um membro separado do corpo não serve, não. Você nunca viu uma cabeça andando, uma mão sozinha andando, fazendo alguma coisa. Mas nós juntos, nós somos a igreja do Senhor. E declaramos, Senhor Deus, despertar em nós, Senhor. Traz um despertamento, Senhor Deus, em nós, para que nós possamos ver que o melhor para se estar, o melhor lugar é na Tua presença, Pai. O melhor lugar para se estar é na Tua presença. Não há outro lugar melhor, Senhor. Nos ensina a descansar em Ti, Senhor. Nos ensina a confiar em Ti, Senhor Deus. E saber que o amanhã o Senhor já preparou para nós. Obrigada porque o amanhã o Senhor já preparou, Senhor. Eu faço oração de gratidão, Senhor Deus, porque o Senhor já preparou o amanhã. O Senhor já preparou o amanhã, Senhor, e nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, Senhor. Deus Shalom, Deus de paz, ajustando todas as coisas, Pai. Ajusta todas as coisas, mesmo sem entendermos, Pai, ajusta. Mesmo sem entendermos agora ou hoje, Pai, ajusta as coisas no lugar. Mesmo sem entendermos, Pai, ajusta as coisas no lugar, Senhor. Porque depois nós vamos compreender, Senhor, aleluia. Tu és bendito, Pai, eu já te agradeço, Senhor. Eu já te agradeço porque o Senhor já preparou, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor já preparou a minha viagem. Eu te agradeço porque eu já estou lá. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque Tu és o Deus que cuida aqui, cuida lá e cuida onde eu estiver. E bendito seja o Senhor. Tu és bendito, Pai, de geração em geração. Ainda que tudo pareça contrário, Pai, Tu és Deus. Obrigada, Senhor Deus, por essa palavra, Pai. E que nós possamos ouvir a Tua voz e entender a Tua voz. E que possamos obedecer, Senhor, e possamos confiar em Ti, Senhor. Porque Tu és o grande Pai, o Pai bom, poderoso. Obrigada, Pai, pelos Teus cuidados, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.